Dentro dos métodos ágeis tem dois métodos que são muito conhecidos. Um é a programação extrema, que é o que eu vou falar agora, e o outro é o Scrum. Hoje em dia eu acho que o Scrum está até mais conhecido do que o XP. Mas no livro ele mesmo fala, o XP provavelmente é o mais conhecido. Talvez na época que o livro foi escrito, o XP era mais conhecido. Mas hoje em dia eu acho que o Scrum é mais. Mas de qualquer forma, vamos falar dos dois aí que são mais conhecidos, que é o XP e o Scrum. Vamos começar do XP. Qual que é a ideia do XP, que é a programação extrema? Ele surgiu praticamente junto com o Manifesto Ágil, com os métodos ágeis, com a filosofia ágil no geral, que é essa que é a ideia dos métodos ágeis. Está aqui o Manifesto Ágil. Você quer implantar essa ideia na sua empresa? Está aqui um método ágil de exemplo, que seria o XP. Então, programação extrema meio que surgiu na mesma época aí, com essa ideia de ser um exemplo de como implantar método ágil na sua empresa. Tem um livro de programação extrema, tem mais de um, né? Mas um dos livros mais conhecidos do Kent Beck, que é justamente um dos primeiros signatários lá do Manifesto Ágil. E a proposta era, vamos pegar o que é bom de desenvolvimento incremental e incorporar no XP. O interessante é que o XP tem algumas coisas bem questionáveis, que as pessoas questionaram no sentido de, não quer dizer que é bom ou que é ruim, mas que era não usual no desenvolvimento de software. Por exemplo, o pair programming. Aí fala de programação por pares. As pessoas já questionaram, por que eu tenho que fazer programação por pares? Aí fala de testar primeiro. Então a gente vai ver algumas coisas assim no XP que ele popularizou práticas que não são tão comuns em desenvolvimento de software. A ideia do XP, ou pelo menos o nome, por que o autor justifica essa nome de programação extrema, ele, pelo menos o Somerville, ele diz que o extremo ali não é de você programar rapidamente, extremamente ali o tempo todo, 24 horas. Não é essa a ideia, não. Programação extrema ali é de envolvimento do cliente ao extremo. Então, um dos pontos principais aí do XP é envolver o cliente ao extremo. Então, daí dá o nome ao programação extrema, é você ter um envolvimento ao extremo do cliente, ter um envolvimento diariamente do cliente ali, que era um diferencial dos métodos ágeis em relação ao processo baseado em planos que não tem essa participação tão ativa dos clientes. Então tem o cliente, ou então representando o cliente, deve estar sempre disponível a todo momento durante todo o processo de desenvolvimento. Então, essa ideia de que se eu tenho alguma dúvida, eu não tenho um documento para me dizer o que eu tenho que fazer, mas eu tenho um cliente para me consultar. Então a ideia do XP é isso: o cliente vai estar vai estar envolvido no desenvolvimento, vai estar disponível, e aí você vai poder consultar o cliente nas suas dúvidas. Obviamente que tem essas limitações, já discutiu, né? O cliente pode ser um cara ocupado. Nessa época de WhatsApp talvez seja mais fácil, mas na época que foi proposto aí, poderia ser que o cliente não estava disponível ali para você chamar, ligar para ele a todo momento. Um outro ponto interessante a discutir: programação em pares, os programadores trabalhar 2 por computador. Vou voltar a falar nisso daqui a pouco. Outra coisa que o XP já pregou no seu método ágil, método ágil específico, que segue a filosofia ágil, seria você, a partir dos requisitos, escrever o teste diretamente. O pessoal chama de testar primeiro, ou desenvolvimento dirigido por teste. Hoje em dia, desenvolvimento dirigido por teste está mais popular. Que é a ideia de o cliente diz o que é o requisito. O software para o supermercado BH. Aí o cliente, o representante lá do supermercado BH te diz, eu quero catalogar todos os meus itens de estoque, com a quantidade de estoque. Aí ok, e o que você vai fazer com esse requisito então que ele te disse? Ele diz que é isso, que é essa funcionalidade, catalogar os produtos em estoque. Você vai direto para o teste. Antes de implementar a funcionalidade, você escreve um teste que testaria essa funcionalidade. Então um pouco usual, vamos dizer assim. As empresas, no geral, elas desenvolvem a funcionalidade, depois desenvolvem o teste para testar a funcionalidade, que é a ideia do cascata. O XP prega o contrário. Você pensa primeiro em como testar a funcionalidade, depois você desenvolve a funcionalidade até que ela passe no teste. Então, essa ideia de você pega o requisito e escreve cenários, o que seria aquele requisito, aí define tarefas para aquele requisito, tipo para implementar controle de estoque. Então as tarefas vão ser essas que tais pessoas vão fazer. E dessas tarefas que ainda não é código executável, você vai escrever teste. Então para cada tarefa é desenvolvido um conjunto de testes para dizer quando a funcionalidade estiver pronta, isso aqui que ela deveria fazer, isso aqui que eu vou testar. E aí depois dos testes você implementa a funcionalidade propriamente dita.
Então, testar primeiro, o desenvolvimento dirigido por teste, essa filosofia de você pega o requisito, define tarefa, escreve o teste, depois do teste você escreve o seu código funcional. É pouco comum em desenvolvimento de software, como disse, o XP trouxe essas ideias meio mirabolantes, assim, que acabou sendo questionado muito dessas coisas. Figura do Lewis Somerville, qual que é a ideia geral do XP? Mais ou menos baseado naquela figura anterior dos métodos ágeis, mas agora especificamente do XP. Qual que é a ideia do XP? Como você poderia definir uma empresa que trabalha XP? Se ela trabalha XP na essência, seria mais ou menos isso. Mas, como eu disse, no mundo real as coisas se misturam, né? A empresa às vezes fala que segue o XP, mas ela incorpora coisas de outros processos também. Então, o XP na essência seria: você seleciona histórias do usuário, quer dizer, você levanta os requisitos, escreve como histórias do usuário, aí divide essas histórias em tarefas, e essas tarefas você planeja os testes, né? Então, planejar a versão em função do teste, então planeja a versão e os testes. Aí, depois que planejou o teste, escreve o teste e o código. Então, como foi colocar numa caixinha só, justamente para dar essa ideia de que as coisas às vezes são feitas em paralelo, não tem uma distinção igual cascata de requisitos, depois modelagem, depois implementação, depois teste. O cascata é bem separado das coisas, bem planejado. Nos métodos ágeis tem essa ideia de que as coisas são meio misturadas. Então, na própria caixinha ele dá para ver isso, que ele desenvolve, integra e testa numa mesma caixinha, do ponto de vista que as coisas são feitas em paralelo, não vem uma coisa depois da outra. Você desenvolve e testa ali junto com o que foi o planejamento dos testes na atividade anterior. Ele libera a versão, avalia com o cliente e volta a selecionar novas histórias para uma nova interação, um novo incremento. Então, muito parecido com a figura anterior, é incremental, você faz em ciclos, os nomes mudam um pouco, usando os termos que o XP usa, como por exemplo história do usuário. Definir tarefas, então são coisas que o XP chama atenção. O XP é um livro, a primeira versão livro, hoje em dia tem vários livros, é bem detalhado, mas o Somerville tentou sumarizar em uma série de práticas do XP. Então ele listou aqui coisas que ele chamou atenção no XP. Então eu listei aqui também, vou discutir algumas delas. Por exemplo, a questão do planejamento incremental, filosofia ágil. Então, espera-se realmente que seja um planejamento incremental. Pequenas releases, então associado com o primeiro também, então você vai ser incremental, mas mais que isso, você vai ter pequenas releases. Então isso mais ou menos difere um pouco do capítulo 2, lá tinha um método incremental, tem a entrega incremental, não sei se você se lembra, que falava realmente em fazer as coisas por partes. Mas lá não dizia que as partes eram pequenas, então o XP diz pequenas, normalmente alinhado à filosofia ágil, que é de 2 a 4 semanas, vou voltar a falar nisso daqui a pouco, que a cada 2 semanas você entrega uma nova funcionalidade, uma nova release para o cliente. Então os métodos ágeis já tem essa filosofia de ser ágil, você entregar rapidamente. E normalmente eles falam em 2 a 4 semanas. O Scrum prega mais isso, mas o XP também já tinha essa ideia nas pequenas releases aqui de você entregar releases pequenas que você consiga fazer num intervalo de tempo pequeno, mas sempre o cliente está recebendo alguma coisa nova, mesmo que seja um delta pequeno. Uma pequena novidade, mas já é uma novidade a cada 15 dias. Projeto simples, desenvolvimento dirigido por teste, refatoração. Vou voltar a falar sobre essas coisas aqui, vou só listar por enquanto. Programação por pares, propriedade coletiva do código, isso aqui é bem interessante, que está associado à programação por pares também, que é a ideia de que ninguém é dono do software, ninguém é dono do módulo do software, ninguém é dono de uma classe do software orientado a objeto. O software da empresa pertence a toda a equipe. Então, se a equipe tem 10 desenvolvedores naquele projeto, todos os 10 têm propriedade no código, todos os 10 podem mexer onde quiser. Isso está associado um pouco à programação por pares, porque as pessoas trabalham 2 a 2 no computador. Então, essa é a filosofia da programação por pares. Então, pelo menos duas pessoas trabalhando naquela classe. Mas mais que isso, o XP prega que os pares tenham a rotatividade dos pares. Então, se hoje o José programa com a Maria no computador, amanhã vai estar o José com o João. Não precisa ter rotatividade de um dia, mas ter rotatividade. Então o José trabalha com a Maria, trabalha com o João, trabalha com o Antônio, e os pares mudam, e com isso todo mundo se sente dono de todo o código. Então qualquer pessoa pode mudar qualquer coisa. Então tem essa filosofia no XP que é a propriedade coletiva.
Não tem um módulo que é de uma pessoa, não tem uma classe que é de uma pessoa, o sistema como um todo pertence a toda a equipe. E aí, se alguém ficar doente, não se preocupe, o software não vai parar por causa disso. A pessoa não é dona daquele código, outra pessoa pode assumir o trabalho. Então, essa que é a vantagem da propriedade coletiva. Uma das vantagens é o fato de que você não depende de uma pessoa, não tem aquele cara que domina todo o projeto. Você consegue, se aquela pessoa estiver indisponível, ficou doente, saiu de férias, colocar outro que faça o trabalho dele. Integração contínua, está associado também às outras coisas. Releases pequenas, você tem que integrar constantemente. Ritmo sustentável, se você não é responsável por nenhum módulo, você não precisa se matar pelo projeto. Então o ritmo sustentável aqui que o XP prega é trabalhar 8 horas por dia, sem hora extra, sem levar trabalho para casa. Não se preocupe, se a gente não conseguir ter sucesso nesse projeto, a culpa não é sua. A culpa é da equipe. Então se a culpa não é sua, você não precisa se matar pelo projeto. Então trabalhe em ritmo sustentável, 8 horas por dia, sem hora extra. É a filosofia do XP. Cliente sempre disponível, já falei, é o que dá o nome ao XP. Você ter o cliente o tempo todo disponível, pelo menos em teoria é assim, obviamente na prática tem as dificuldades. Comentei nos slides aqui essas coisas que eu já falei, só para quando vocês forem estudar terem uma referência. Então, questão de pequenos releases. Versão do sistema integrada e compilada várias vezes por dia. Essa que é a ideia de você fazer integração contínua, fazer pequenos releases e ter essa ideia de que a cada 15 dias você vai ter que entregar alguma coisa nova para o cliente. Então, incrementos são entregues a cada 2 semanas, 2 a 4 semanas na verdade, porque 2 semanas aqui, mas no geral os métodos ágeis falam de 2 a 4 semanas. Refatoração, um outro pilar do XP, pode ser um termo diferente para algumas pessoas aqui. Refatoração, a definição é você mudar internamente o software sem alterar o comportamento observado. E como que o XP incorpora isso? É na ideia da simplicidade. Às vezes você não consegue, no primeiro momento, ver a solução mais simples para aquele software, para aquele problema. Então faça da maneira que vem na sua cabeça. Você acha que tem que fazer assim um controle de estoque? Faça assim. Tem que ordenar alguma coisa, primeiro o algoritmo de ordenação que vem na sua cabeça é o Bubble Sort, implementa o Bubble Sort. Depois, quando você precisar, você faz a refatoração, muda a estrutura interna para melhorar a qualidade interna do seu código, sem alterar o comportamento observável, que é a definição de refatoração. Testar. O XP dá bastante ênfase em teste, porque ele coloca o teste como primeiro, antes do desenvolvimento de software. Então tem essas coisas aí que são discutidas sobre teste. Por exemplo, testar primeiro, então desenvolver primeiro o teste antes do software, codificar incrementalmente a partir do teste. Então depois que você tiver os seus testes especificados, você vai desenvolver o seu software até que os seus testes passem. Essa que é a ideia da codificação incremental a partir dos testes. Envolver o usuário, ou o cliente, ou representando o cliente na escrita do teste. Então você não sabe o que é a funcionalidade, então o cliente participa nisso. O que deveria fazer quando eu apertar esse botão aqui nesse formulário? Aí o cliente vai te dizer, deveria fazer isso. Então eu vou escrever um teste que vai testar isso. Então essa que é a ideia de envolver o usuário ou cliente na escrita e validação dos testes. Usar a ferramenta de teste automatizado, está muito alinhado também a questão de integração contínua, de pequenos releases, que vou estar implementando várias coisas novas o tempo todo, mas eu não posso quebrar coisas que já existem. Então como que eu vou garantir que as coisas que já foram feitas continuam funcionando? Teste automatizado. Então eu escrevo o caso de teste automatizado, implementei uma nova funcionalidade, integrei ao todo, roda a bateria de teste e vejo se eu não quebrei nada que estava funcionando antes. Então o teste automatizado é muito importante no XP, para você ter essa garantia de que as novas coisas não atrapalharam o que existia antes, o que funcionava antes. Todos os testes são escritos de forma incrementalmente, inclusive teste de aceitação, que é aquela participação do cliente, onde ele vai aprovar ou não uma nova funcionalidade. Então esse é o teste de aceitação, que também é incremental. Cada parte que você faz, você tem um novo teste de aceitação, ver se o cliente aceita aquela parte. Um problema. Então em testar, como é uma coisa bem polêmica, também discute bastante sobre problemas associados a testar primeiro. Então, tentei colocar nesse slide aqui algumas coisas que ele discute. Por exemplo, os programadores, no geral, eles não gostam de testar. Então, muitas vezes, as pessoas negligenciam a fase de teste. Implementam como uma atividade mais valorizada, criativa, a pessoa coloca todo o empenho ali na implementação da nova funcionalidade, mas na hora de testar, ela escreve o teste meia boca lá o mais rápido possível, porque as pessoas, no geral, acham
testar uma atividade mais tediosa. Então tem esse problema aí, já que você deveria escrever o teste primeiro e depois vai escrever a funcionalidade até o teste passar. Se o teste foi mal feito, a sua funcionalidade pode passar sendo mal feita também. Outro ponto discutido é a questão de quão difícil é escrever o teste. Alguns testes são fáceis de escrever, mas alguns testes podem ser tão difíceis quanto implementar a funcionalidade. Então o fato de você escrever o teste primeiro não quer dizer que você vai ser ágil, porque você pode demorar muito a escrever o teste. E o teste, o usuário, o cliente não vai usar teste, né? O cliente usa a funcionalidade que foi implementada. Então se você gasta uma semana para escrever os casos de teste, é uma semana que você não desenvolveu nenhuma funcionalidade para o cliente. Então essa questão de testar primeiro tem esses porém de que às vezes é muito difícil escrever o caso de teste, você gasta muito tempo escrevendo casos de teste, mas não é o caso de teste que o cliente vai usar. O cliente quer usar a funcionalidade final do sistema e não os casos de teste. Então tem esses porém de ser ágil, mas escrever o teste primeiro e o teste sem tomar muito tempo. Difícil avaliar a abrangência do teste, outra discussão do livro também, que você escreve teste, mas se não tem a funcionalidade, e aí? Será que você está testando tudo que deveria testar? Então é difícil você pensar em todos os casos que deveriam ser testados antes de implementar a funcionalidade. O que ocorre na prática, muitas vezes você vai implementando funcionalidade, vai lembrando de coisas novas que deveriam ser testadas. Então é mais paralelo às coisas, mais interativo, você trabalha nos dois ao mesmo tempo, e não simplesmente você pensar em testar primeiro e depois implementar. Então essa filosofia na prática é difícil de ser implementada. Pair programming, outra coisa nova, de certa forma nova, ou questionável, polêmica que o XP trouxe. A ideia é ter dois programadores no mesmo computador e um teclado só, não é dois computadores com dois teclados, eu vou escrever aqui a classe X, o outro vai escrever a classe Y. Não é assim, um teclado só, uma pessoa vai estar no teclado digitando e o outro vai estar fazendo inspeção de código. Então isso tem essa vantagem de qualidade, duas cabeças pensam melhor que uma, 4 olhos dê mais erros do que 2 olhos, então tem essa vantagem em relação à qualidade, mas aí é questionável do ponto de vista de produtividade. Eu quero ser ágil, mas eu estou com uma pessoa programando e o outro só assistindo, então pode acabar demorando mais. Tem vários estudos que mostram que não é bem assim não, que dois pair programming, programação em pares, não perde tanto em produtividade não. Porque o que você perde ali na escrita de código, você ganha e você não vai ter muito retrabalho, porque o código vai estar de melhor qualidade. Mas ele prega também a questão da alocação dinâmica, acho que eu já comentei isso aqui, que é você valorizar a propriedade coletiva. Se hoje o José trabalha com a Maria, depois ele trabalha com o João. E com isso as pessoas vão rodando as duplas e com isso todo mundo conhece o código de várias partes do sistema. Então favorece a propriedade coletiva do código. O que é problema? Ou melhor, vamos discutir algumas vantagens primeiro que o Somerville discute. O que é bom nisso aí? Responsabilidade comum, tem a ver com a propriedade coletiva. Então os acertos e as falhas do projeto não é mérito do José, não é porque o José é um excelente programador que o software teve sucesso. Na verdade, é pelo menos sucesso daquela dupla que trabalhou naquele módulo, mas como as duplas são dinâmicas e a rotatividade, então o sucesso e a falha do projeto é um mérito ou um demérito da equipe como um todo e não de uma pessoa individualmente. Uma outra vantagem do pair programming é a questão da revisão informal. Então um está programando, o outro está lá acompanhando. Ele não vai estar lá mexendo no WhatsApp, nem acessando o Facebook do celular. Ele vai estar lá acompanhando o que foi escrito e vai estar fazendo a revisão. E aí, se o programador que está no teclado esquecer de colocar um ponto e vírgula, o que está acompanhando vai dizer: está faltando um ponto e vírgula aqui. Se o cara começou a implementar um algoritmo de ordenação e dá para ver que o algoritmo não é eficiente, por que você não usa esse outro algoritmo que eu estudei na aula lá de computação e vi que ele é mais eficiente? Então é uma forma de melhorar o código do ponto de vista um pensa, escreve e o outro olha e vê se tem alguma coisa melhor para se fazer naquele código. Então isso favorece de certa forma a melhoria da qualidade do código, porque tem duas cabeças ali para tentar encontrar a melhor solução. Como eu disse sobre XP, tem muita literatura. No livro Somerville tem uma seção que resume as ideias principais de XP, que é a seção 3.3. Eu coloquei como literatura adicional quem quiser se aprofundar no assunto o livro do Kent Beck aí, que é Programação Extreme Programming Explained, que é um livro só sobre XP e detalha as práticas de XP
mais claramente.